Eu queria começar essa nossa conversa, esse nosso momento, com duas perguntas. Deixa eu ver aqui. Não sou eu, tá? A primeira pergunta é: quem sou eu? Calma. Assim, uma pergunta filosófica. E a segunda pergunta é: o que eu quero? O que eu realmente quero? Né? Essas perguntas parecem bem simples, mas elas foram muito importantes para as decisões que eu acabei tomando em toda a minha vida. Mas antes disso, antes de passar para as respostas, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês a minha história, né? Vou apertar com força aqui. Bem, eu aprendi a jogar xadrez com 3 ou 4 anos com meu pai. A partir dos 8 eu comecei a ter aula. Eu sempre gostei muito. Eu tinha meus sonhos, queria ser campeão do mundo, queria ser o cara com as melhores partidas, as partidas mais bonitas. E eu me dedicava bastante até. Quando a gente vai vivendo o processo, a gente acha que eu sou meio desleixado, não estudo tanto, mas a verdade é que, olhando para trás, eu vejo que eu tinha bastante dedicação, uma determinação forte e buscava os resultados, né? Eu sempre fui uma criança assim, bem curiosa, eu sou uma pessoa bem curiosa, eu acho que eu sempre tive uma sede de aprender coisas novas, né? Por exemplo, eu aprendi a falar russo. Por quê? Porque eu quis aprender a falar russo, não tinha nenhum objetivo claro, né? Eu, quando era moleque, eu acompanhava as Olimpíadas na TV, achava bacana os atletas lá com uniforme vermelho, CCCP, aquele idioma diferente, as letrinhas engraçadas, e aí eu resolvi aprender russo e aprendi russo. Pô, foi muito legal, depois ainda fiz vários amigos e coisas. Às vezes a gente não sabe o caminho que a vida vai nos levar, né? Uma outra coisa curiosa, quando era moleque, eu gostava muito de ficar vendo mapa, capital, essas coisas. Eu ganhei, sabe aqueles mapas que você ganha no semáforo, que você vai girando ali aquela papeleta e vê as capitais e população e coisa. Aquilo é um negócio que era engraçado para mim, eu passava meu tempo com isso, era um hobby, né? Foi muito útil também para jogar stop, né? Aquele joguinho lá. Mas também teve um episódio engraçado nessa época, que eu tinha uns 9 anos, e o meu professor de xadrez, eu saía da natação, ia para o xadrez, ficava das 3 às 7 lá, a gente fazia muitas brincadeiras, porque não dava também estudar o tempo todo, não há santo que aguente, né? E aí ele veio com uma brincadeira de adivinhação. E aí tinha que fazer umas contas, enfim, resumindo, o resultado das contas dava 4. Você tinha que associar esse número a uma letra. Aí você tinha que pensar num país com essa letra. Aí depois, com a 5ª letra desse país, você tinha que pensar num animal com essa letra. Aí, enfim, a maioria pensa Dinamarca. M, a maioria pensa que animal? Macaco, né? Aí meu professor veio aí todo alegre. E aí, já pensou? Já. Aí ele, não tem macaco na Dinamarca. Aí eu falei, olha, disso eu não sei, mas que tem urubu em Djibouti, isso tem. Aí ele ficou louco, como é que aquele moleque de 9 anos vem e acaba com a minha brincadeira assim, né? Depois teve até uma continuação, ele se juntou, se mancomunou com outro amigo nosso e me deram o troco, né? Mas, enfim, esse episódio ele mostra um pouco uma certa criatividade em buscar soluções alternativas, sair um pouco do quadrado, né? E eu acho que, não sei se isso é algo que era meu, sempre foi meu, ou se isso é algo que o xadrez me trouxe, né? A propósito, essa foto aí, a da direita, eu estou jogando com o Karpov, ganhei, né? Enfim, o xadrez, ele é um jogo milenar, né? E tem muitos adeptos ao redor do mundo, calcula-se que 600 a 700 milhões de pessoas saibam jogar xadrez. E é um esporte intelectual que tem sido muito utilizado nas escolas como uma ferramenta pedagógica. Ele ajuda a desenvolver uma série de habilidades e qualidades que o ser humano tem naturalmente, que é bom desenvolver para melhorar como gente, para conseguir resolver problemas no dia a dia, na vida, né?
Então, concentração, memória, raciocínio lógico, raciocínio abstrato, autoestima, respeito às regras, respeito ao adversário, são valores, que é o que uma coisa, um tema, um assunto que a gente está tratando muito aqui, são valores, né? Que, de uma forma lúdica, a criança vai jogando, vai vivenciando isso e vai incorporando isso ao ser dela, né? Então, o xadrez tem sido muito utilizado nessa área. Até tem um estudo interessante que uma faculdade, uma universidade na Alemanha fez, separou duas turmas, né? Uma turma com um pouco mais de aula de xadrez e uma outra turma com um pouco mais de aula de matemática. E, no final de um ano de trabalho, resolveram testar as duas em matemática. E o xadrez saiu-se melhor. Provavelmente por causa da concentração, prioridade, foco, atenção, mas é um outro dado que mostra que o xadrez também tem essa capacidade de contribuir para um rendimento acadêmico escolar. E se ele pode ser tão bom na escola, ele também pode ser bom como uma ferramenta social, uma ferramenta de inclusão, porque é aquilo que a gente falou, ele vai trazendo valores, né? Primeira vez que eu tive um contato com ações sociais, projetos escolares de xadrez, foi quando eu participei da cerimônia de abertura desse evento. Esse é um evento que é jogado no Brasil. A gente reuniu 1.500 crianças jogando xadrez no ginásio do Ibirapuera. E assim, você imagina, 1.500 crianças lá, eu estava uma bagunça, né? Um fuzuê danado. E a gente estava na cerimônia de abertura, criançada bagunçando, não queria nem saber que o secretário de Estado estava falando, o campeão brasileiro, não interessa, deixa eu correr aqui com meu amigo. E aí terminou essa cerimônia, abriram os portões e a gurizada correu lá para a mesa. Eu falei, putz, isso aqui vai ser um pandemônio, né? Mas foi o árbitro falar, jogador das pretas, cumprimente seus adversários, jogador das pretas, pode acionar os relógios, que a única coisa que a gente ouviu foi só o toque dos relógios. Plac, plac, plac. E assim, aquilo impressionou. Eu sou pai, muitos aqui são pais, sabem que falar para a criança, filhinho, concentra, filhinho, faz silêncio, né? Não é das tarefas assim mais fáceis, vamos dizer, né? Aí você imagina 1.500 crianças juntas. E aí eu falei, puxa, fiquei impressionado, porque até então, assim, minha experiência com o xadrez era mais de jogador, alto rendimento. Eu vivia uma outra realidade, eu queria estudar 4, 5, 6 horas por dia, descobrir coisas novas, era um grau de profundidade e dedicação muito grande. E eu não conseguia muito entender a visão do gestor, né? A visão do xadrez como um esporte educativo, como um esporte de participação. Mas aí eu fiquei impressionado com aquilo, eu achei muito bacana, eu comecei a me interessar um pouco mais, né? E, bem, mais ou menos nessa época também eu já estava um pouco afastado do xadrez profissional, até respondendo à pergunta do André, não é que eu não consegui advogar. Tem minha OAB, advoguei aí meus 2, 3 anos e coisa. Mas nessa época, justamente, eu estava um pouco afastado. Eu mantinha meu ranking de número 1 da América do Sul, do Brasil, top 100 do mundo, mas eu já não treinava fazia um certo tempo. E para estar no topo do topo, você tem que treinar muito. E aí, mas essa era uma época também que eu comecei a passar por um momento diferente. Foi uma época também que meus filhos começaram a jogar. Não está funcionando, hein? Meus filhos começaram a jogar xadrez, incentivados pela mãe, né? A mãe que ensinou. Pai, aliás, eles ainda têm aulas e tudo, mas não é comigo, não. O pai é um bobão, ninguém não precisa escutar. A gente contrata professor, porque professor eles escutam, né? Mas, enfim, eu estava por esse momento e eu estava advogando e tudo, mas eu passei por um momento de crise, né? Eu acho que nas crises, se a gente tem frieza e tudo, a gente consegue evoluir muito. Mas eu estava num momento de crise
E era assim, eu não sou de ir ao médico, né? Mas se eu fosse, iam me dizer que é depressão, aí essa doença dos tempos modernos, né? Mas enfim, vivia de mau humor, eu não estava satisfeito, eu tinha um certo estresse rolando, tinha uma angústia, tinha algo que me angustiava, assim, né? Eu não estava bem. E aí eu resolvi passar por um momento de introspecção, né? Porque no xadrez a gente se acostuma sempre a passar por momentos bons e ruins, a gente ganha e perde sempre. Não tem essa de só ganhar, não tem essa de só perder. E aí, durante uma partida a gente tem vários cenários, todo momento a posição muda, né? E se você está numa posição ruim, que vai aparecer certamente em algum momento, alguma partida, você tem que ter a frieza, analisar e buscar uma solução. E olha, sempre tem uma jogada boa para ser feito. Pelo menos esse era um ensinamento que me passaram, sempre tem uma jogada boa. Você tem que buscar, né? Pois bem, eu estava nesse momento difícil e resolvi fazer essa introspecção, né? Até lembrando, uma vez eu joguei um Mundial na Alemanha, em 95, Mundial Sub-20, e eu era sub-17, né? E eu estava ali super animado, queria ir bem, mas eu cheguei muito doente, eu estava gripado e tudo, não sabia o que fazer. Aí eu tinha me preparado bastante, 40 dias na cidade vizinha lá, Nuremberg e tudo. Aí o que eu fiz? Eu sentei para jogar e ficava assim. 5, 10, 15 minutos. Né? No começo eu não queria pensar nada, depois eu começava a lembrar algumas ideias e tudo que eu poderia jogar. E o pessoal achava que esse cara não faz o primeiro lance. Né? Mas, de repente, dava um flash assim. E aí eu falei, putz, estou pronto para jogar. E joguei, fui bem, e terminei em quarto nesse campeonato. E assim, foi o primeiro momento que eu acho que eu tive assim consciente uma relação com a minha intuição, com o meu eu mesmo, né? E aí eu lembrei desse momento e comecei também a trazer, nesse meu momento de crise, pensar, poxa, o que eu faço, o que eu quero fazer, né? O que está acontecendo? Vamos analisar, né? E eu comecei a pensar, poxa, aquelas perguntas que eu fiz no começo. Quem que sou eu? Né? O que eu realmente quero? E aí eu comecei a ver, poxa, eu sou um cara que sou criativo, dinâmico, eu não gosto de ficar parado no mesmo lugar, estou sempre viajando e tudo, eu gosto disso, eu gosto de estar com os meus amigos, eu gosto de estar com a minha família. O que eu curto, o que eu gosto, né? O que me emociona? Eu falei, poxa, eu fiquei emocionado aquela vez que eu tive naquele evento. E eu falei, poxa, eu fico emocionado só de pensar na alegria que as crianças podem ter quando descobrem um negócio novo, passam por aquilo que eu já passei, quando elas veem beleza no xadrez, né? E eu falei, poxa, o xadrez me ajudou tanto, eu posso fazer alguma coisa pelo xadrez, ajudar a promover, ajudar a levar isso a mais pessoas. E aí a coisa começou a tomar corpo, né? Até nesse assunto de crianças, uma vez eu tive na Sibéria, já tive algumas vezes lá, e aí num dia que estava a temperatura um pouquinho mais amena, coisa assim de -10, -15, né? Coisa light, aí eu resolvi dar uma caminhada com um amigo meu, eu comecei a olhar e falei, puta, o que esse pessoal vive aqui? Eu perguntei para o meu amigo, o que vocês fazem da vida? Eu estava pensando, acho que eu quero ir para Moscou, alguma coisa assim. Ele falou, olha, aqui, além de uma boa vodka, né, a gente se preocupa com a próxima geração. Aquilo ficou na minha cabeça. E, nesse momento, depois eu comecei a repensar. Falei, poxa, as coisas começaram a se encaixar. Né? Falei, poxa, eu gosto de estar com minha família, eu gosto de estar com os meus amigos, com os meus filhos, e a criançadinha cresce rápido demais. Né? Começou a fazer sentido um monte de coisa para mim, e aí eu comecei a tomar uma decisão. Mas, mesmo quando você toma uma decisão de mudar o plano, porque a nossa vida, a gente tem um plano e vai seguindo, e é importante ter um plano, porque melhor um plano ruim do que nenhum plano, mas quando a gente toma uma decisão de mudar alguma coisa, você precisa de uma certa coragem, né? Mesmo sabendo,
bem, você troca um bom salário de advogado, uma carreira com um juiz, alguma coisa, por alguma coisa que é incerta, né? Um esporte, social. Então, isso daí foi uma coisa que foi um pouco difícil, mas depois que eu tive aquele momento meu e decidi, aí ficou razoavelmente claro. Eu acho que a gente tem que perder esse medo de errar, né? Eu acho que o xadrez também ajuda muito nisso, a gente perder o medo de errar. Então, depois que a gente decide qual o nosso moto, coisa, para mim foi assim, eu comecei a ver, aí fica um pouco mais fácil, quais os planos, né? Que caminhos que a gente vai seguir, quais os passos que a gente vai dar, né? E isso daí, claro, não é a tarefa também mais fácil, mas você tem que passar do plano para a ação. E para mim, aí a ideia veio, poxa, vou abrir uma associação para desenvolver o xadrez, vamos fazer esse negócio crescer no Brasil, que isso é muito importante, é muito legal, essa criançadinha vai levar vai ter valores muito bacanas que eles vão levar para o resto da vida, podem jogar o xadrez a vida toda, né? E aí eu comecei a trabalhar, e olha, muito trabalho, nunca trabalhei tanto na minha vida, porque você acaba passando a fazer de tudo um pouco, mas é muito gratificante, é muito legal, e eu estou super satisfeito com toda essa mudança, esse impulso de energia que eu recebi, né? Então, resumindo, assim, eu acho que, se você quer aprender alguma coisa, vai, aprende. Você não sabe o que aquilo vai dar no futuro, você quer aprender árabe, aprende. De repente, você é contratado por uma multinacional. Se você quer fazer qualquer coisa, confia um pouco na sua vozinha interior, na sua intuição, né? Então, tenta fazer aquele trabalho de autoconhecimento. Para mim, foi muito útil. Eu aprendi a fazer meditação, respirar. E eu acho que, assim, se você tem acredita em algo, confia na sua intuição, faz e procura ser feliz. Faz algo que te motiva e dá certo. Vai dar certo, né? Eu queria deixar aqui, está passando o tempo. Eu queria deixar... Epa! Não vale, está tirando o meu tempo aqui. Pausou, obrigado. Eu queria deixar a pergunta, então, para vocês. A minha pergunta é essa. Você está pronto para dar a sua contribuição ao mundo? Né? E deixar essa reflexão no ar. É isso aí. Se você acredita e faz aquilo que te move. Pode ser um pequeno passo para a humanidade, mas para você, eu acho que, como foi para mim, tenho certeza, vai ser um grande passo. Obrigado.